Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Nossas memórias não são datas num livro. São histórias vivas, cheias de amor e fúria. A gente já tá na guerra, a gente mata mais do que Bogotá, a gente mata mais do que a Bolívia, a gente mata mais do que muito país em guerra, a gente mata mais do que o Iraque, cara. Vou só lhe dar um exemplo. A década de 90, em termos de história brasileira, proporcional à nossa população, portanto, é a década mais violenta da nossa história. Foram assassinadas 516 mil pessoas. Se nós contarmos os últimos 20 anos, 80 a 2000, foram assassinadas no Brasil 1.200.000 pessoas. Eu não sei dizer se essa etiqueta foi criada para esconder essas lutas ou se ela corresponde a uma determinada construção que foi feita da nossa história, sobretudo no século XIX, quando a historiografia propriamente dita, ela surge ainda no contexto do Império Brasileiro, do recém-fundado Estado Nacional Brasileiro. Então é importante falar, legitimar a ação das elites, falar de um país pacífico, onde os escravos são tranquilos, não é? Não há guerra civil como houve nos Estados Unidos, né, naquela ocasião. Sabe que eu acho que a gente é tão covarde? Então talvez a gente seja suficientemente covarde para também não declarar essa guerra, e que aí acaba sendo uma guerra subterrânea. Isso não quer dizer que o povo brasileiro é um povo neutro nas coisas, não. Ou seja, o povo brasileiro, em vários momentos, você tem na história do Brasil várias revoltas em vários estados em momentos históricos que foram massacradas. Você tem Canudos, que é um exemplo possivelmente mais conhecido do povo brasileiro. Depois você tem 1964. Solta! Solta aqui! Ai! No Brasil, todo conflito interno, balaiada, cabanagem, sabinada, guerra dos farrapos, é sempre tratado como uma revolta regencial, rebelião interna e nunca como guerra civil, quando na verdade todas elas são guerras civis. Grandes conflitos que resultaram em números enormes de mortes. Nós temos imprecisão de alguns dados, mas é possível que a Guerra do Contestado entre 1912 e 16 talvez tenha significado 20 mil pessoas. A violência utilizada, por exemplo, no domínio do Quilombo dos Palmares, por inclusive bandeirantes de São Paulo, a violência de bombardeio de população civil ou a violência cotidiana raramente aparece nos livros didáticos, porque nós preferimos cultivar uma imagem que tem várias origens históricas, inclusive, de povo cordial. Eu fico sempre muito desconfiada dessa ideia, assim, dessa cordialidade brasileira. Nós não gostamos de ressaltar a violência. E, às vezes, uma violência que esconde coisas muito curiosas, como Floriano Peixoto mandar matar tantos revoltosos na capital de Santa Catarina e a cidade hoje, em sua homenagem, chamar-se Florianópolis. Seria impensável para Israel chamar sua capital de Hitlerópolis, mas não parece contraditório batizar o nome de um violento ditador, posto que ele estava ilegal no cargo, já que a Constituição de 1891 não permitia que ele ficasse, e homenageá-lo com o nome de capital. Mas você não entregou o relatório, só mais um minutinho. Esse diminutivo lembrado, inclusive, no Raízes do Brasil, lembrado pelo Richard Morse, é uma característica de reduzir o impacto
da linguagem. É sempre a tendência a amenizar, usar formas subjuntivas, usar formas não diretas, criando expressões que são essencialmente brasileiras e que causam muito espanto a estrangeiros. Ao estilo, você vai passar na minha casa, eu vou ver se dá. Essa expressão que nada diz, não afirma, não compromete, ela é absolutamente brasileira. Acho que revisitar a história do Brasil é sempre necessário para que não se crie essas distorções, não é, em termos de como se qualifica os brasileiros, ou a nossa cultura, ou a nossa sociedade. A colonização, como um processo de ocupação, de dominação, é um processo de violência cotidiana e de guerra cotidiana. O Brasil, como Brasil, nasce capitalista. Nós não fomos descobertos, nós somos invadidos pelo capitalismo europeu comercial. Quando chegaram aqui as caravelas, eram mais ou menos 12 mil pessoas. E tínhamos 5 milhões de índios. Os 12 mil hoje se transformaram em 190 milhões. E os 5 milhões de índios são 500 mil. Eliminamos 1 milhão de índios a cada século. E o que ficou está marcado, profundamente marcado, por essa incapacidade de perceber o índio como um igual, como um ser humano. Os povos habitantes do litoral, de uma maneira geral, os chamados tupinambás, se estruturam em sociedades tribais que têm como uma marca constitutiva do seu modo de vida a guerra. Eles eram altamente guerreiros, altamente invocados com a questão da alteridade do inimigo, o inimigo sendo um outro necessário para a própria constituição da identidade, um outro que devia ser sempre devorado. É uma violência institucionalizada e ritualizada. A boa morte dos tupinambás era uma morte diante do inimigo. Ou você morre ou morro eu. Alguém vai morrer, mas nenhum dos dois vai ficar aqui para ser enterrado e devorado pelos vermes. Não é esse o destino que nós esperamos. Não é esse destino passivo. A gente quer morrer em guerra. Quando nós olhamos a sociedade ocidental e a colonização da América pela sociedade ocidental, nós estamos diante de um tipo diverso de apropriação da guerra, do uso da violência extrema, que é o conflito aberto contra o inimigo. Não há alternativa. Aos indígenas não é colocada nenhuma alternativa. Ou se evangelizam por boa vontade, então, com isso, se mantêm livres, mas subordinados ao controle do missionário e o controle da vida da aldeia, que é um ambiente deletério, um ambiente de dissolução da cultura indígena, de dissolução do modo de vida indígena, ou, se resistem, podem ser capturados, escravizados ou exterminados. As populações indígenas e negras são a nossa raiz mais profunda. Por incrível que pareça, nós negamos a raiz. E você sabe o que acontece com a árvore quando ela nega a raiz, né?